Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Outra vez. Como vai você? Eu preciso saber da tua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. A sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao teu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao teu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai
você. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Qualquer hora que você vier, bem-vindo, bem-vinda. Que alegria estar com a família Eva. Olha que tanta de gente que já veio, que bacana. Gostaram da musiquinha que eu comecei? Ela era para ontem, mas ontem acabou que nós conversamos muito e não deu tempo de cantar tudo que eu queria. Que bacana, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês, viu? Eu estou bem, Arlete, graças a Deus, melhorando a cada dia. É assim a vida, né? Cada dia uma boa surpresa, vamos dizer assim, né? Então, vamos acender as nossas lanterninhas, pois hoje é um dia muito importante da nossa vida, porque é o mais importante da nossa vida. Obrigada, Senhor, por esse dia tão abençoado. Que tenhamos percorrido esse dia com responsabilidade, com boas obras. E que os nossos sentimentos sejam os melhores possíveis, acendendo a nossa lanterninha, ligando-nos à família do Evangelho de Amor e a todos que aqui vierem. Vamos iluminando primeiro a nós, o nosso lar, as proximidades do nosso lar, e que essas luzes todas, formando um grande holofote, possam iluminar também aqueles que estão na escuridão. Senhor, nós nos colocamos à disposição para o serviço. Temos pouco a oferecer, mas é com muito amor. Que a espiritualidade amiga nos intua, nos proteja, nos auxilie para que não percamos a nossa concentração, para que não percamos o nosso tempo e possamos estar ligados aos estudos de hoje. Convidamos aos desencarnados que se apresentam para ficarem em paz, que sejam todos bem-vindos, com os mentores, os tutores que os trouxeram. E aqueles que estão andando por aí, que estão próximos aos nossos lares, próximos de nós, e se sintonizarem, são também bem-vindos em nome de Jesus. Possamos ter uma noite de paz, de aprendizado, na companhia do nosso mentor, Jerônimo Mendonça, e de toda a espiritualidade amiga. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, abençoa a família do Evangelho de Amor e todo o mundo, todos os continentes, todos os países, todos os governantes, toda a humanidade. Abençoa a África, Senhor, nossos irmãos, abençoa todos nós. E assim pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. O quê? Boa noite, menininho. Desculpe-me, excuse-me. Boa noite. Alô, alô, meu povo. E aí, gente? Ai, ai. Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Eva 657. Achei que você tinha esquecido de eu. Não, eu não. Como que eu vou me esquecer de você se você é dentro de mim? Nossa. Não tem como. Vocês viram a estratégia para arrancar um elogio? Tá? Vai aprendendo aí. Você sabe que eu recebi um recadinho? Lá vem. Falando sério. O povo tá dando recado demais. É o dia inteiro. Eu recebi um recadinho que foi assim. O recadinho? Nossa, eu nem ia falar, porque agora que você vai ficar vaidoso, né? Falando assim que eu judio de você, que eu fico brincando. É verdade. Calma. Que eu fico brincando com você na frente das pessoas e que não sei o quê, que às vezes você fica sem graça. Eu falei, gente, eles não conhecem você não conhece esse menininho. Verdade, gente. Né? Vocês precisam ver aqui nos bastidores. Mas continua. Aí o que eu podia falar? Nada, né? Só deu vontade de falar assim, vem morar aqui 3 horas. Que isso? Aí eles vão sentir o drama da minha realidade.
Gente, vem fazer uma Ô, visitinha. gente, deixa eu só explicar aqui, né? Essas brincadeiras, né? A gente só brinca um com o outro pela confiança que nós temos um no outro. Porque Eles não estão falando das brincadeiras, eles estão falando da judiação que você faz comigo. Ah, Alex. Porque Não é, gente? se Não. a gente não tivesse essa confiança, a gente não faria essas brincadeiras, né? Isso tudo torna o evangelho mais leve, nós também, né? E você fica quieto aí, para de falar. certo. Pronto, segue o fluxo. Tá certo, Segue o fluxo. tá certo. Ai. Muito bem. A Sávia Tereza já tá por aqui. Dona Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, ela fica disfarçada aí no perfil, sabia? É mesmo, Dona do Carmo, beijão. Maria do Prado. Liege. O povo achou bom, viu? Deixa eu ver aqui, cadê a turma do Facebook? Soraya, Neumi, Dona Eliene. Que bom que a senhora está por aqui. A Celiane também. O povo com dó do você, tadinho, O menininho. Sérgio. Você fala nada. Tá certo, gente. Jailson, a Dani Marinho, Dona Ivonete, a Sônia Coelho, a Val Bezerra. Gente, tem muita gente aqui no Facebook também, viu? Então, temos aniversariantes aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Temos... Começar pela Giovana. Giovana é um nome bonito, não é? Giovana. Com Linda. 2 N's ainda. Linda. 22 anos. É a filha da Parabéns. Fátima de Menezes. A minha nora se chama Giovana. Pois é. Sua genra fala assim. A amo demais. Tá vendo, gente? Ó, uma sogra que ama a nora, viu? Nossa, demais. Existe. A Diana Macedo, que é sobrinha da Cida Naves, nossa amiga Cida Naves, lá de Interlagos, São Paulo. Sempre uma alegria estar com ela. Aniversário de casório aqui, ó, do Sidney Honorato e da Dona Ângela Rosa. Parabéns. Só não me contar quantas eras de casamento, mas daqui a pouco... Ah, comadre Bebel, fazendo era. Que comadre É comadre essa? Bebel lá de Osasco. É comadre da Dona Helena. A Dona Helena falou assim, minha comadre, ela falou direito, ela falou assim, comadre, minha comadre Bebel. Ah, então, É a Dona beijo. Maria José, gente. Ela é madrinha da Luciana. Luciana chama ela de Belzinha. Oh, Tá vendo? Ela juntou Bebel com madrinha, ficou Belzinha. 5.8. parabéns. Ela é lá de Ilhéus, na Bahia, mas está residindo atualmente, pelo que eu estou sabendo aqui, na cidade de Osasco, São Paulo. E a Roberta Oliveira também, a amiga da Rose Silva. A Rose está acompanhando aí pelo Facebook, está feliz com o aniversário da amiga hoje. Isso aí. Quem mais aí, gente? Ó, gente, a Rosana, né, Barbosa, pedindo aí orações e vibração pelo irmão José Carlos Barbosa. Deus abençoe, Rosana, que tudo corra bem. Vamos vibrar amor, né, para o seu irmão. Isso mesmo. Mais alguém aí, aniversariano? Não consegui identificar mais ninguém, não. Ó, a Maria Socorro Vieira diz que também é de Interlagos, São Paulo. Nós estamos precisando voltar em São Paulo. Fazer uma rodada de eventos lá. Ó, Tereza Cristina diz que já está com a gente uns 600 dias. Nossa, se você é paciente, viu? Tá vendo? Luciana, você fica em dúvida se a gente fica vendo esse zap. Olha, não dá para responder todo mundo, gente, mas nós tentamos dar uma acompanhada aqui, viu? Selma Sperber, obrigada, querida. Boa noite, Fabiana Bion. Muito bem. Gente, tem que dar um alô aqui para alguém do Fundão. Fez um comentário bem interessante. Lembra que nós sugerimos aqui que vocês procurassem compreender um pouco mais sobre o tal do metaverso? Pois é, e esse negócio deu um ribuliço, menino. Eu já estou recebendo zap aqui um atrás do outro. O povo tá querendo saber o que é isso. E é bom saber. Escuta isso aqui, ó. O Ricardo Porto, mandar um alô pro Ricardo Porto. Ele disse aqui o seguinte: sou da turma do Fundão,
pois sempre assisto e curto, mas não comento nada. Daqueles fica quietinho lá atrás, né? Dessa vez, não posso deixar de comentar essa história de metaverso. A meu ver, irreversível. Concordo. E ele, na opinião dele, é uma coisa muito ruim, pois cada vez menos as interações humanas, com o risco de deixarem de existir, na opinião dele. O abraço, o olho no olho, naquela sensação que nosso sexto sentido nos transmite quando chegamos verdadeiramente perto do outro humano. Essa pandemia, diz o Ricardo Porto aqui, já foi um alerta para isso, pois isolou amigos, famílias e até colegas de trabalho. Que possamos prestar muita atenção com essas coisas que as tecnologias nos trazem, algumas maravilhosas e outras criadas apenas para destruir os relacionamentos humanos. Apenas a minha opinião. Fiquem com a paz de Deus e obrigado por nos salvar com os evangelhos diários. Salvar está entre aspas, tá, gente? É isso. A gente também sempre está acompanhando, né? O dia que nós começamos a pesquisar sobre isso, eu confesso que nós dois ficamos assim, deu um frio na barriga. Sabe quando dá aquela borboleta assim dentro, assim, que você fica um pouco assim, né? Como diz, nós já estamos com um pé dentro, né? Sem perceber, a gente foi levado. Então, eu falo adestrado com todo respeito. Mas nós dois chegamos à seguinte conclusão: se não tiver como fugir, né, se a gente tiver que enfrentar isso mesmo, nós vamos fazer o melhor possível para entrarmos nisso com Jesus. Nós não vamos deixar Jesus fora disso. Nós dois fizemos esse compromisso. Se tiver que ser assim, nós estaremos em nome de Jesus, levando Jesus. Muito bem. Então a gente agradece aí a todos que dedicam um tempinho aí, né, para manifestar suas opiniões, seja aqui ao vivo, seja depois, né, aqueles que chegam pela madrugada, no outro dia pela manhã. Deixa aí seu comentário, seu ponto de vista, conta pra gente aí como é que está sendo essa sua experiência aqui com o nosso Evangelho de Amor. Para nós é importante essas informações. E continuem aí, gente. Pesquisem aí sobre o metaverso, tá? Acredito que seja importante para todos nós. Muito bem, vamos lá, porque hoje tem um assunto aqui que vai render, principalmente para aqueles que querem caminhar na direção do alto. É a meta de todos nós. Agora, se não é que nós estamos ligadinhos nisso, né, que nós estamos aí numa ascendência evolutiva, queiramos nós ou não, estamos a caminho do alto, gente, pode ter certeza. A vida é perfeita, né, como nós aprendemos aqui ontem com a Lívio. Ó, a Graciela disse que já avisou para as meninas aí, ó, sobre esse metaverso. Gente, tem nada a ver com um simples joguinho, viu? Às vezes a gente fica imaginando aí algumas coisas superficiais que nos chegam aí, é muito mais que isso. Pois é, gente, hoje eu estava comentando com a Lisa aqui, falei assim, olha como a espiritualidade age. Porque lembra da sugestão, né, dos companheiros espirituais aqui do EVA para que nós estudemos as cartas de Paulo? E não foi por intenção que nós selecionamos um texto, né, na semana passada que nos remeteu a uma das cartas de Paulo, lembra? E o de hoje também, um texto de Emmanuel, né? Está aí no livro, acho que eu até coloquei o livro aqui, será que eu coloquei? Se eu coloquei vai aparecer agora, quer ver? Cadê Alex? Menino. Aí, ó, Bênção de Paz, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, mais uma vez, Emmanuel inicia uma das suas mensagens aqui, fazendo uma citação a uma das cartas de Paulo. Eu até havia pensado o seguinte, justifica, né, que a gente faça a leitura da carta, né, na íntegra, só que eu vou dizer uma coisa para vocês, essa carta,
Se for imprimir num texto do tamanho que normalmente eu envio para vocês aí nos PDFs, pelos grupos do WhatsApp e do Telegram, daria no mínimo umas 4 a 5 páginas. É uma carta. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu fico imaginando Paulo, porque não tinha nem máquina de datilografia naquela época, né? Não, e um Era um detalhe, manuscrito mesmo. pouquíssimos sabiam ler, né? Pois é. Quase ninguém sabia ler. Ler o quê? Não tinha nada para ler. Pensa. Não tinha nem, né? Só os da igreja, né, que tinham lá o Antigo Testamento e tal, nem para ler tinha. Um ou outro sabia ler. Umas 4 ou 5, são 58 versículos, se não me engano, viu, gente? Então é a carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios 1, né? Capítulo 15. Eu selecionei aqui então, para a gente aproveitar essa oportunidade, 10 versículos, porque dentre esses primeiros 10 está a citação de Emmanuel para nós na mensagem dessa noite, tá? Então, Paulo diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. E aí, gente, é a frase da noite escolhida por Emmanuel. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno sequer de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, esses são os 10 primeiros versículos. Gente, são 50 e tantos, viu? Mas fiquem tranquilos, aqueles que não tiverem acesso aí, que nós compartilharemos a carta de Paulo na íntegra, tá? Lá nos grupos do Telegram e do WhatsApp. Tem os links aí abaixo da live para quem tiver interesse em participar dos grupos, tá bom? Então, diante disso, nós podemos então já caminhar agora para a mensagem chamada Caminho do Alto, trazida por Emmanuel no livro Bênção de Paz. E ele cita um pedaço, a metade, do 9º versículo desta carta. E diz assim, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos. Só isso. Essa Emmanuel foi lá nas 5 páginas e tirou esse pedacinho para servir como alicerce do recado dessa noite, né? Então é importante que a gente preste atenção. Decididamente, diz Emmanuel, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Você tem defeito? Gente, vocês estão entendendo aí? Decididamente, não tem como escapulir disso aqui. A Emmanuel já começa o papo reto e direto, né? Com cada um de nós. Só que ele diz mais. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar
com o amparo do Mestre Divino. Então, esse assunto aqui é o seguinte: hoje eu penso que nós vamos, aqueles que se permitirem, mais ainda do que nos demais evangelhos de amor, sair daqui diferentes. Se o assunto dessa noite não tocar o seu coração, eu vou te falar um trem. Você fica esperto. Não, é sério. Porque isso aqui hoje é para mexer com as estruturas do ser vivente que somos nós. Pra você ter uma ideia aí, ó, do que vem pela frente hoje, tá aí de novo, Emmanuel, no livro Deus Sempre, tem uma oração aqui chamada A Prece da Roseira. Acompanhe. O homem que deixar a construção do bem, por sentir-se imperfeito, voltou ao trabalho quando ouviu a prece da roseira. Escuta. Agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força precisa para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. Você aí, ó, que abandonou a construção no bem. Vou deixar, enquanto ela canta, essa mensagem aí na tela, porque tá na hora, é agora o momento de voltar ao trabalho. E você sabe direitinho o que eu estou dizendo. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu
assim será o teu destino. Chama-se Teu Destino. Gente, eu dei umas 3 erradas aqui, porque meu olho hoje não está enxergando muito bem. Troquei as notas aqui, mas está valendo. Essa música é de uma profundidade, né? E tem um trecho aqui que eu gosto muito. A vaidade enlouquece o nosso ser. Gente, a vaidade é um mal, é um veneno, E a revolta dificulta o caminhar. Entretanto, a dor regenera o aprendiz. E a humildade eleva sempre os corações. Então, tem tanto conselho, né? Em tudo, né? Nas cartas, nas músicas, no Evangelho, tem tanto conselho, é tão repetido, né? E aí? Aí, nós precisamos seguir essa prece da roseira. Gente, a prosa de hoje é especialmente para nós que ainda insistimos nas reclamações, sabe? Entre aspas, num coitadismo mesmo. Enxergar somente os espinhos que ainda fazem parte do nosso dia a dia, desprezando o nosso potencial de oferecer alegria e o perfume. Esse perfume divino, que é o da nossa essência. Então é com base nisso que nós vamos conversar aqui hoje. Já vou deixar aqui sua tarefinha, próxima tarefinha, se você já quiser ir preparando aí. Então, Emmanuel continua. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Consegue compreender facilmente isso aí? Sabe, gente, assim, é meio que tipo um cabresto ainda, sabe? Uma rédea, uma coleira. Mas já tá bom, não já? Imagina aí quantas vezes nós ainda temos aqueles ímpetos da prática das maldades. E aí você não vou, e de repente você recua. Você já conseguiu? Porque, sabe por quê? Porque você já está matriculado na escola do bem. É porque você está demonstrando a sua competência em evitar as arremetidas do mal, embora não seja santo. Vamos para frente. Emmanuel tem uns recados aqui que eu vou dizer, viu? Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo diligenciando em tesourar-lhe os valores imperecíveis. Diligenciando, né, gente? Empenhando, esforçando. Olha um exemplo nosso aqui. Eu fiquei pensando ao ler essa frase do Emmanuel. O que motiva as pessoas ficarem aqui por mais de 6... Gente, são quase 2 anos consecutivos. Praticamente, diariamente, por 1h30 a mais de 2 horas. Qual é a lógica de uma coisa dessa, um trem desse? Se não um esforço para entesourar valores imperecíveis. Embora ainda não possamos ser considerados sábios na sua plenitude, mas nós já estamos esforçando, gente, para melhorar um tiquinho, não é? Você acha que você melhorou por 600 dias? Eu melhorei um tiquinho. É? Eu considero que sim. Eu não tenho dúvidas disso. Nenhuma.
Se eu não estou bom ainda, mas eu estou bem menos ruim Eu ia falar isso. do que antes. Você acredita que eu ia falar Eu não isso? sei se você está elogiando eu. Não, eu ia falar de mim, não de você. Eu ia falar, né, que esses 600 dias também, eu não posso falar que eu estou no top, mas que eu estou menos ruim. Menos marvadinho, não é verdade? Pois é. Põe sentido nessa história que a Liz vai contar para nós, que está lá no livro Contos desta e d'Outra Vida. Gente, é Irmão X, é Humberto Campos, com toda a sua habilidade, né, com toda a sua técnica e com todo o seu amor, com todo o seu carinho, que quer conversar conosco agora. Eu peço licença para vocês para dar uma segurada na sala de bate-papo, para possibilitar para vocês mesmos, né, uma maior atenção do recado trazido por Irmão X. Vamos lá então. A resposta do benfeitor. Em plena reunião, Venâncio, o orientador espiritual, senhoreava o aparelho mediúnico e falava para a assembleia de 8 pessoas. É o culto do Evangelho, meus amigos. Precisamos de companheiros que se disponham a efetuá-lo no ambiente de nossos irmãos Severini. A família recorre aos nossos préstimos e apelaremos por nossa vez para a misericórdia do Senhor. O Evangelho é a nossa carta de crédito e o quadro é doloroso. 5 jovens obsidiados. Imaginem se vocês no lugar desses pais, de coração aflito. A palavra da boa nova, porém, transformará o clima doméstico. Com o ensinamento de Jesus, os desencarnados menos felizes mostrar-se-ão tocados de remorso. E os amigos que nos propomos socorrer encontrarão forças multiplicadas para a sustentação da paciência. Para isso, nós, os humildes trabalhadores espirituais, necessitamos das vozes e das mãos de vocês. Estimaremos assim ouvi-los a respeito do assunto. Quem do grupo é capaz de ajudar-nos nesse cometimento? Basta estejamos na casa do Silverini 2 horas por noite, 2 vezes por semana. Ninguém respondeu. Venâncio, contudo, voltou à carga, perguntando nominalmente: quem me diz, César? E César, o diretor da equipe, gaguejou. Eu, meu amigo, realmente não tenho qualidades. Sou um lobo em pele de ovelha. Estou aqui por acaso. Tenho um gênio rude, violento. Receio agravar a situação. E o curioso inquérito prosseguiu. E a senhora, irmã Júlia? Decididamente só a última, respondeu a dama referida. Reconheço-me incapaz. Em casa todos me dizem descontrolada, falastrona. E a senhora, irmã Nícia? Ora, Venâncio, temos em sua presença o carinho de um pai. No entanto, a sua bondade compreenderá. Sou mãe solteira. Você sabe que a doutrina espírita foi minha tábua de salvação, para que não descesse a muitos desatinos. Não tenho coragem de enfrentar. E a senhora, irmã Cláudia? Ainda sou uma obsediada. Há momentos que me sinto em enorme dificuldade para suportar a mim própria. Creio que minha cooperação apenas conseguiria piorar. E o nosso Lauro? O moço, apontado, tartamudeou triste. Quando vim para cá, era fichado na polícia. Com a bênção de Deus, sou agora outro homem. Ainda assim, temo criar problemas. E a irmã Gina? Eu, Venâncio? Logo eu? Disse a senhora que fora nomeada. Também não posso não, sou um abismo de inferioridades e tentações. E o irmão Souza?
Minha boa vontade é grande, afirmou o amigo chamado a testemunho. Contudo, sofri pesada falência no ano passado. Desde que fechei minha loja, tenho letras protestadas. De que jeito iria falar eu do Evangelho? Dou graças a Deus por não estar na cadeia. E você, irmão Ciro? Entretanto, o rapaz trazido a pronunciar-se explicou. Sou franco, não passo de um animal. Sem o amparo de nossa reunião, estaria na sarjeta. O silêncio caiu pesado. Venâncio, após refletir alguns momentos, retomou a palavra e orou com inflexão de profunda tristeza, rogando a Jesus encorajamento ao trabalho. Havia, porém, tanta amargura na voz do amigo espiritual que, ao término da petição, o dirigente da casa indagou, inquieto. Ouça, Venâncio, está você agastado, contrariado conosco? De modo algum, replicou o benfeitor e acrescentou, cada um dá o que tem. Sei que experimentam grandes obstáculos. Mas se vocês estão aguardando asas de anjo para poderem auxiliar na terra, eu sou alma humana com necessidade de serviço a fim de curar as minhas próprias imperfeições. Até que vocês cheguem ao céu, vai levar muito tempo e eu, sinceramente, não posso esperar. E antes que os amigos repentinamente despertos para a responsabilidade conseguissem emitir novas opiniões, Venâncio despediu-se. Parece história. Pensemos. Qualquer parecença é mera coincidência. É mera coincidência, semelhança. Gente, tem alguém aqui esperando, aguardando as asinhas crescer? Alguém se identificou aí com as justificativas apresentadas por esses 8 irmãos? Cantemos, é melhor. Melhor, né? Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, conhecer as manhas e
poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Canta comigo. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Tocando em frente. Você viu gente cantando aí, Alex? Senti alguns emocionados. Quando eles colocam um refrãozinho, assim, uns pedacinhos assim, pode saber porque está cantando. É. Não é? Pois é, gente. Vamos continuar. E a história, hein? São histórias baseadas nas nossas vidas, gente. O irmão X nos conhece, sabe dessa nossa capacidade de criar cada justificativa para escapulir dos compromissos. Senão é uma coisa impressionante. Não deixa de ter razão, né, nas escusas apresentadas por esses 8 irmãos aqui, mas é aquela história. E o perfume, a capacidade perfumada, Roseiro, de encantar? Então nós não podemos mais ficar simplesmente embasando as nossas justificativas nos espinhos, deixando de apresentar esse outro lado que nós já conseguimos avançar, tá? Eu me lembro, Alex, da minha mãe, né? Nossa, que professora, viu? Nós tivemos. Lógico, né? Na imperfeição dela, porque ela não veio perfeita, ela veio para aprender também, mas ela veio muito melhor do que os 8 que ela recebeu, com certeza. E ela sempre nos ensinava isso. Não perca a oportunidade de servir. Só que ela colocava a gente, né, assim, dentro daquela vida ali, dentro daquele ambiente, para a gente não pensar que você tinha que esperar ter asa de anjo para servir. Tipo assim, ela estava lá, né, no fogão, cozinhando, a pia do lado. Aí se ela deixava uma colher cair, então quem tivesse ali que andasse rápido e pegasse aquela colher, né? Estou dando um exemplo assim. E ela usava aquilo, falava, olha, não deixe a oportunidade passar.
Caiu a colher, eu posso pegar a colher, mas se você estiver próximo e pegar essa colher para mim, né, por amor, por carinho, por gentileza, já contou um ponto para você. Tem alguém ali para atravessar a rua com 3 sacolas, está difícil, vai lá, pega a sacola, ajuda. Né? E assim nos mínimos detalhes. Né? Não perca a oportunidade de ser um bom ouvinte, não perca a oportunidade de oferecer os seus préstimos. E era tanta insistência dela, né, que um dia uma pessoa vendo aquilo tudo e vendo como é que a gente agia e tudo, aí ela disse assim que a nossa mãe cometeu eu mexi aqui, ó, que a nossa mãe tinha errado numa coisa, né, que ela nos ensinou mais a servir do que vou passar para essa outra palavra, assim, transferir para essa outra palavra só para entender. Ela nos ensinou mais a ser escravos do que sermos donos, né? Sermos senhores. Ou seja, a pessoa disse assim, nossa, por que ela não ensinou vocês a buscar a riqueza, não sei o que e tal? E eu conversando com ela, né, que não tem riqueza maior do que essa, né? Porque a gente vivia com muitas dificuldades, né? Nosso pai era doente, era difícil para nós. Então ela dizia assim, sua mãe tem um defeito, né? Que ela ensina vocês a servir, ser escravos, não põe vocês para juntar as coisas. Gente, são lições inesquecíveis, inesquecíveis. E ela não menosprezava nenhum de nós. Cada um ela achava uma qualidade e falava, olha, que bacana, você já faz isso, você dá conta de fazer isso. Ela não falava, ô menino, você ainda é pequeno, larga isso para o outro. Não. Olha que bom, o pequeno também já faz. Né? É uma excelente professora. Muito bem. Tinha um diálogo, diz que o sujeito jogou uma sacolinha de supermercado no chão, assim, o outro foi chamar a atenção dele, sabe? Ele veio com esse argumento aí da dona Clélia. Eu falei assim, não, é porque eu que estou dando oportunidade aqui, estou criando oportunidade para os garis poderem servir. Aí o sujeito falou para ele assim, por que você não morre para dar oportunidade para o coveiro servir? Então, gente, nessa história aqui, ó, analisa bem, porque existe uma consciência divina que já está instalada em nós, que observa intenções, tá? A intenção é que é o mais importante de tudo, não é? Bom, Emmanuel continua então. Não possuímos a inexpugnabilidade, que nome custoso, moral. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Gente, essa inexpugnabilidade moral representa assim, ó, uma resistência mesmo, uma resistência invencível. Não tem nada que consegue quebrar, certo? Nós ainda não estamos nesse nível. A nossa moral ainda não está tão resistente assim, não é? Concorda com ele? Agora, Emmanuel está dizendo que nós já temos uma capacidade de nos colocarmos em prece, rogando amparo, e lógico que articulando em nós mesmos, né, essa força interior para resistir ao assédio das tentações, porque são as tentações que quebram essa nossa resistência moral. E cada um de nós sabemos direitinho que tipo de tentação tem mais facilidade de romper essa nossa força moral, não é verdade? Então, Emmanuel coloca aqui a prece, a oração, como uma grande ferramenta. E eu aproveitei aqui para reforçar essa dica do Emmanuel, para buscar uma opinião de Allan Kardec. Vamos lá, atenção, atenção, vamos concentrar aqui, você já está
já tá com a tarefinha aqui na frente, já para você de novo. Allan Kardec está lá no Espiritismo, na sua expressão mais simples, edição francesa, tá? Nas máximas extraídas do ensino dos Espíritos, item 46. Kardec diz o seguinte, que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Certas pessoas, diz Kardec, creem que todo o mérito está na extensão da prece, enquanto fecham os olhos para seus próprios defeitos. Então aqui a gente vai entendendo o que Emmanuel está falando de oração aqui, que tem poder de resistir ao mal. A prece é para eles uma ocupação, um emprego do tempo, mas não uma análise de si mesmos. Diferente do que Emmanuel está dizendo aqui. Ó, se quer resistir a qualquer investida moral, aproveita a prece para perceber os defeitos. Aproveita a prece para fazer uma autoanálise. Porque isso é o que vai dar resistência para nós. Continua Emmanuel. Mais um recadinho aqui para nós. Ó. Não nos galardoamos, ou seja, não nos premiamos, né, ainda com o total desprendimento de nós mesmos. Notadamente, no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Gente, Emmanuel está assim, numa linguagem bem popular, sabe? Ele está fazendo um esforço para levantar a nossa bola, sabe? Para elevar a nossa moral, para mostrar para nós, assim, mesmo ainda cheio de defeitos, observe as potencialidades que você já traz. Ele dá um exemplo aqui, né? Que cada um de nós, mesmo ainda oscilantes, já temos uma vontade de combater esse egoísmo que ainda prevalece no nosso ser. Como eu disse para vocês, né, Jesus ensinava por meio de histórias, das metáforas, né, ou das parábolas, porque tem uma força muito grande. E o espírito Hilário Silva, no livro Ideal Espírita, né, uma parceria aí do Chico Xavier com o Valdo Vieira, nesse caso aqui uma psicografia do Chico, aliás, uma psicografia do Valdo, viu, gente? Essa mensagem do Hilário Silva. Mais uma daquelas histórias que é preciso redobrar a atenção para entender a estratégia das trevas, especialmente no ambiente espírita, para nos manter estacionados à beira do caminho. Acompanhe. Vamos lá, hein? O espantalho. O astuto comandante de entidades das trevas reuniu a pequena expedição de companheiros que voltavam da esfera física, onde haviam ido em combate aos espíritas, e lhes tomava contas. Eu, dizia um dos perseguidores sarcásticos, torturei a cabeça de fervoroso pregador de Kardec, impedindo-lhe o acesso à tribuna por mais de 2 meses. Ótimo, falou o chefe. Entretanto, isso terá trazido muitos benfeitores ao socorro preciso. Eu, chacoteou um deles, consegui provocar a queda de uma criança, anulando o concurso de operosa médium passista por 2 semanas. Excelente, concordou o diretor das sombras. Mas não resolve, porque muita gente do plano superior terá vindo. Outros relacionaram atividades inferiores diversas sem que o mentor cruel demonstrasse encantamento maior. Um deles informou, porém: eu encontrei um grupo de espíritas convictos e devotados, mas passei a frequentar-lhes o pensamento, dizendo-lhes que eles eram imperfeitos,
até que todos acreditaram não valer mesmo nada. Então, aí todos cruzaram os braços e começaram a dormir em abatimento e desânimo. O tenebroso dirigente deu enorme gargalhada e recomendou à turma sombria a levantar com urgência em cada sementeira do espiritismo o espantalho da imperfeição. Você sabe cantar uma música que fala assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você? Gente, é Jesus que canta essa moda para nós, viu? Porque ou nós mudamos essa nossa postura aqui, ó, de nos considerarmos sem nenhum valor, sabe? Ou nós vamos continuar estacionados? É com você mesmo. Tá, que agora sua consciência te chamou, falou assim, né? Não falou para você, lá, escuta. É exatamente, é para você mesmo esse recado aqui. Mas é para mim também. É para todos nós, gente, que ainda estamos nessa posição. Só olha para a fraqueza, só olha para o espinho. Não valoriza as virtudes que já foram conquistadas. Abre o olho. Cantemos por obséquio. Em cada coração uma saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. Em cada coração uma saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho, cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. E aí, gente? Quem aí está convivendo com esse espantalho da imperfeição? Espantalho assusta, né? Os passarinhos, ó. Sai fora, deixa de se alimentarem, não é? Continuemos aqui com Emmanuel, então. Não atingimos o sentimento imaculado,
Ou seja, imaculado, né? Sem mancha, limpinho, né? Sem pecado, para você que tem alguma vinculação ainda com essa expressão, né? Esse é o sentimento imaculado. Nós ainda não chegamos nesse nível. Entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos, a pouco e pouco, para a aquisição do amor puro. Gente, o adestramento aí tem sentido de ganhar habilidade, viu? Já nos adestramos, já nos habilitamos, né? Já nos preparamos. É isso. Reconheçamos os valores conquistados. Esse é o grande recado do Emmanuel aqui nessa noite para nós. E ele continua. Não entremostramos, ou seja, não mostramos nem em parte, nem de leve, o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Então, a fé absoluta, nós ainda não mostramos nem de leve. Mas um tantinho, gente, dela, nós já estamos, assim, aquela confiança, mesmo que seja relativa ainda em Deus, nós já temos a capacidade de parar para olhar para o céu, para agradecer pelas coisas boas da vida, pela paz, pela serenidade dos nossos dias, do mesmo jeito que quando o trem está custoso, a gente faz uma rogativa pedindo proteção, pedindo amparo para as horas difíceis. Isso já é um sintoma de que há em nós um germe de confiança na providência divina, na existência de um ser superior que conduz a tudo e a todos. Ou melhor dizendo, de uma força superior. Não é verdade? Mas aí você pode dizer para mim assim, Alex, mas eu vou te falar uma coisa. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece na minha vida. Tem uns que ainda falam, mas assim, eu taquei pedra na cruz. Certeza, porque não é possível. Tem nada de bom na minha vida não, Alex. Eu vou te falar a verdade. Eu faço esse exercício, eu esforço para tentar identificar essa competência de perfumar, de embelezar, mas eu só estou vendo espinho por enquanto. Gente. Tenta fazer esse exercício que a Alice propôs agora há pouco aqui, ó. Dá uma olhada em quem você era. Não precisa nem de desdobramento, nem de regressão para identificar o que era em vidas anteriores, não. Olha um tempo atrás. Alguma coisa já avançou, já melhorou. É ou não é? Nós já estamos aqui, 650 dias, mas aí pode ser que alguém tenha dito para você o que a esposa de um amigo meu, muito querido, falou para ele lá em Quirinópolis, Goiás. Ele era o nosso professor de mediunidade. Não pode falar professor de mediunidade? Pode. Mas pode, né? Ele conduzia ali os estudos, né? E está ensinando, é professor. Ele era o nosso professor de mediunidade, então. Eu tinha uma dó dele tentar ensinar mediunidade para nós. Mas era da missão dele, né? Eu sei que nós permanecemos juntos só nessa casa espírita, no mínimo por uns 7 anos seguidos, com estudos regulares, semanalmente, praticamente sem direito a férias, né, durante o ano. E um dia ele contou para nós o seguinte, que ele chegou em casa, meio atrapalhado da vida lá, e ele andou falando umas coisas lá, fazendo uns trem, e a esposa dele virou para ele e falou assim, ô fulano, que adianta você viver dentro desse centro espírita, você ficar tentando ensinar para os outros sobre espiritismo, sobre caridade, sobre isso, sobre aquilo. Se você continua desse jeito, o que está adiantando isso? Aí ele virou para ela e falou assim,
Você imagina se eu não estivesse lá? Então, gente, esse é um bom argumento. Poderia ser pior. Mas não sou eu quem está dizendo isso. Quem diz isso é Cornélio Pires. O Cornélio Pires agora. Está lá no livro Caminhos de Volta. Como é um conjunto de trovas aqui, eu tenho oferecimento. Eu queria oferecer para a Vera Valadão, que está conseguindo acompanhar o Eva ao vivo. Ela sempre assiste no outro dia, né? Depois do almoço aí. Quero oferecer também para Iosirene Garcia, para Carmen Viviane, para Dorinha Galvão e para o Elton Reis. Pensa, articula isso aqui, gente, ó. Poderia ser pior, tá? Cornélio Pires. Diz você, Maria Clara, que receia compromisso, teme abraçar o evangelho e ser errado em serviço. Que fazer, Cornélio amigo? Diz você humildemente. Humano assim, tal qual sou, não posso ser diferente. Se cooperar com Jesus realmente fosse assim, neste caso já não sei o que seria de mim, diz Cornélio Pires. Posso afirmar-lhe, no entanto, se a minha visão não erra, Jesus, estando entre nós, veio amparar-nos na terra. Veio acolher as criaturas e, procurando entendê-las, não nos consta houvesse andado num carro feito de estrelas. Tarefa somente aos sábios? Não admita essa história. O céu não traça exigência de grandeza obrigatória. Observe as gradações em que a planta se mantém, semente, ramos e flores, depois é que o fruto vem. Todo serviço que implique em luz espiritual reclama que se comece fugindo à força do mal. Quem foge ao mal acha o bem reforma a pessoa. Quem permanece em serviço, o serviço aperfeiçoa. De certo, temos irmãos, além de nódoas e crises. São eles os companheiros, melhores e mais felizes. Entretanto, esses mentores, em extensa maioria, passaram na provação que hoje nos desafia. Eles, porém, ante os céus, não se elevaram em vão. São agora os benfeitores que nos estendem a mão. Trabalhe, não esmoreça. Trabalhe a nossa oficina, oficina de progresso na paz da bênção divina. Quanto a mim, diz Cornélio Pires, prosseguirei, por servo errado e menor. Se com trabalho estou fraco, sem ele estarei pior. Pensemos. Sou um barco à vela, solto no mar. A direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia o sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia.
tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte é o meu Senhor. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia ao sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte é o meu Senhor. Forte é o meu Senhor. Barco à vela, composição da minha irmã Sarai Lacerda. Também conhecida como Soraya, lá em Abaeté. Gente, vamos caminhando aqui para nossa conclusão. Hoje eu achei que a gente ia demorar um tiquinho a mais. Que bom que a gente está conseguindo, né? Quem aqui frequenta ou já frequentou ou é frequentador de reuniões mediúnicas? Só para a gente ter uma ideia, dá uma mãozinha aí para nós aí, né? Você é um bom exemplo aí para essa pesquisa. Com certeza, né? A sua experiência é acima da média, e pelo menos em termos quantitativos, né? Porque já é uma vida dedicada a isso, e no ambiente mediúnico aí, mais ainda, né? Você já teve a oportunidade de, numa reunião mediúnica, presenciar a manifestação do mentor da casa ou de algum mentor que se fez presente ali por meio de algum médium, né? Para traçar recomendações ali para o grupo, para alguma atividade realizada na casa espírita? Tem alguma experiência assim que você que se lembra? Sim. Tem aí, gente? Vocês já tiveram essa oportunidade da reunião mediúnica de receber orientações do mentor da casa espírita, de algum trabalho? São muitos médiuns aqui, né? A gente sabe disso e a gente agradece aí até as manifestações de vocês, né? Pois é, eu te convido agora a colocar a sua imaginação a serviço do bem. Imagina o seguinte: você está numa reunião mediúnica e de repente manifesta-se Dr. Bezerra de Menezes, Bezerrinha. Já estive. É em perispírito e espírito. Pois é. O livro chama-se Momentos de Ouro, né? Vários espíritos participaram da construção desse livro, a psicografia do Chico Xavier. E uma das mensagens foi trazida mais uma vez por Irmão X. A mensagem chama-se A Diferença. Põe sentido. Então vamos lá. A reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações quando um companheiro o alvejou com azedume.
Bezerra, não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de hipocrisia. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza, ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas e agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. Vou repetir. Essas qualidades negativas é que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Consoladora nessa mensagem. Pegou o código? Tá aí a diferença, gente. Doutor Bezerra de Menezes, reconhecendo, ele não fala isso aqui brincando. Você pode ter certeza disso. Não, mas doutor Bezerra de Menezes está de brincadeira com essa história que ele tem esses defeitos todos aqui. Gente, ele não está brincando com isso. É um espírito ainda vinculado a nós aqui na Terra. Lógico que já um pouco mais adiantado, mas que já aprendeu agora a caminhar ou correr, no caso dele aqui, numa direção contrária às qualidades negativas. Enquanto muitos de nós corremos na direção delas. Então não adianta nada a gente ficar ali, batendo o pé, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso fazer, e arrumando desculpa e justificativa, e correndo o espantalho da imperfeição, e se considerando imperfeito, e sem qualidade, sem competências. Até quando nós continuaremos nesse ritmo? Não dá mais. Por isso, para concluir aqui, Emmanuel arremata a mensagem da noite dizendo assim, sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem. E a nosso ver, diz Emmanuel, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, de sua primeira epístola, de sua primeira carta aos Coríntios, dos servidores do Senhor. Repete comigo aí, levanta a mãozinha aí, vamos fazer esse parafraseamento aqui juntos, dos servidores do Senhor. Vamos junto, você também. Olha lá. Dos servidores do Senhor. Tem que fazer a mãozinha de juramento aí. Dos servidores do Senhor. Vamos?
Ai, meu Deus, dos servidores do Senhor. Sei que sou o menor Sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei. e o mais endividado perante a lei. Mas com a graça de Deus, Mas com a graça de Deus, sou o que sou. sou o que sou. Semos o que semos. Você entendeu, gente? Levanta a cabeça aí, ó. Vamos lá, vamos entender a proposta de Paulo, né? Depois de tantas orientações aqui, mano, Hilário Silva, Irmão X, né? Cornélio Pires, tantos companheiros espirituais aí que vêm, né? Nos esclarecendo aí para que a gente avance um pouco mais. Até Dr. Bezerra de Menezes presente aqui conosco nessa noite. Valeu? Demais na conta. Fez sentido aí? Por isso que eu falei, olha, gente, não é possível que diante de tantos argumentos da espiritualidade a gente não dê um insightzinho, simplesmente, opa, eu vou sair desse círculo aí, ó, negativo, de pessimismo, de ficar me considerando imperfeito, coitadinho, eu sou isso, eu não tenho nada, eu não dou conta, não é possível, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu já passei da idade, eu sou novo demais, né? Eu já fiz isso, não deu certo, não adianta, mas para com isso, essas mentiras que a gente fica repetindo para nós mesmos aí, por experiências infelizes de outros momentos, que vieram para nos ensinar e a gente precisa aprender. Tá bom? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos mais uma vez. Tá aí o tema, ó, a semente de mostarda. E amanhã a gente vai conversar de humildade aqui. Nós falamos da vaidade hoje ali, né? Do recado da vaidade, amanhã a gente vai conversar de humildade. Finalizemos por obséquio? O povo vai correr tudo lá pro Facebook. Que você quer ver? Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Canta, Alex. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Agora vamos lá, todo mundo, 1, 2 e já. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado de minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo.
ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. O povo ficou sossegadinho, Alex. Essa música é uma delícia, né? Essa é a música mais contraditória do universo. Ela não sossegar mesmo, não tem nada. Oh, mas eu sou corajosa. Eu ainda não tô boa, né, da garganta. Fui cantar sossega, né? Mas ela é muito boa mesmo. Muito boa. Nossa, mas que tanto de figurinha. Meu Deus Eu do te falo, você céu. precisa ver o povo lá no Facebook, meu filho. Correram um monte de gente. Olha, vocês estão aí no Facebook, ó, compartilha aí, aproveita que você está aí. Ai, ai. Marca seus amigos aí para que eles possam, mesmo que não seja hoje, né, dar uma passadinha por aí. Até a dona Tânia de Deus apareceu lá, a Heloísa Nascimento, a Edilza, Maria Júlia já está sempre por lá, a Dorinha, a Eu acho tão Silvia bonitinho esses Estrelinha. menininhos dançando aí. Quem pôs esses menininhos de branco aí dançando? Ah, Esses eita, acho que o bonequinhos. negócio pulou. Aí. A Sheila Honorato. Sheila, eu adoro a figurinha desses menininhos dançando aí. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, a Cíntia Borges ali, ó. Ela fez o bonequinho dela. É o Avatar. Eu tenho Ó meu quem Avatar mais aqui, ó. também. A Dilma de Freitas. É, no metaverso vocês vão ver. Você pode pôr você do jeito que você quiser. Sem rugas, né? Seu avatar lá. Vai ter que pagar. Suas bolsas, seus sapatos, né? Sua Pagar roupa. caro Vai pagar. num Tem que tênis comprar. virtual. Comprar sua casa, né? Na praia. Ai, meu Deus. Ó, vamos deixar o metaverso para lá e vamos fazer água. Vamos lá. Então nós só temos a agradecer a companhia de vocês, né? Essa companhia tão leal, né? Porque fidelidade é diferente de lealdade. Eu acho muito mais bacana a gente ser leal. Vocês procuram aí a diferença entre um e outro, deixar para vocês procurarem, viu? Ou as semelhanças, mas essa lealdade, né? É um impulso para que a gente não desista. E depois da lição de hoje, mesmo o menininho sendo burricidinho, a Betinha sendo burricidinha, tendo defeito e tal, mas algo nós temos para o serviço. Então vamos arrancar de nós, né, nossas habilidades, nossa criatividade e vamos colocando em serviço. Eu estava aqui pensando, Alex, quando o Evangelho nos traz sobre a caridade moral e a caridade material. Né? Os Espíritos nos dizem, Chico dizia, se você não consegue ainda fazer a caridade moral, faça a caridade material, vai começando. Eu acho que isso serve para nós. Se você não consegue ser perfeito, e não tem problema. Né? No que você já dá conta, manda ver, não deixa passar não. Acho que foi um bom recado para nós hoje, né? Então, nós só temos a agradecer. Que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais não desistam de nós.
E aqueles que são usados, né, para nos contrariarem, para colocar em empecilhos. A água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Com o Pai, com Cristo de Deus, eles nunca mais perderão o tempo inventando maldades e provocando desatinos para os próprios irmãos, porque nós todos somos irmãos. Nós convidamos a todos, né, para experimentar essa beleza do serviço, essa maravilha da alegria que é servir, mesmo se for muito pouco, como o óbolo da viúva, que tanto valeu, que até hoje é lembrado. Ela deu do que lhe faltava até. Não foi do que sobrava, era tudo para ela. E ela ofereceu. Vamos pensar no óbolo de Chico Xavier, que dele mesmo era um terno, um sapato, a boina, porque era necessário para se apresentar às pessoas, senão nem isso ele teria. Partiu daqui sem ter nada. Ainda disse que se partirmos com moedas no bolso, teremos que pagar por isso. Então que aprendamos a servir com o pouco. Pouco com Deus é muito. E neste momento, Senhor, tanto recebemos, tantas instruções. Nós colocamos agora a nossa água para ser fluidificada. E que essa água bendita nos desperte para esse serviço útil a nós em primeiro lugar. A água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluz em mancheias, desperta meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, Jerônimo Mendonça, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico Xavier. Muito obrigada. Obrigado ao nosso anjo protetor, nosso anjo guardião. Obrigada a todos aqueles que se preocupam conosco. Senhor, põe tua luz nas nossas cabeças. Põe tua luz, Senhor, na dor do mundo. Põe tuas mãos, Senhor, sobre o nosso coração.
possamos ter coragem de promover em nós as melhores mudanças. Só assim conseguiremos nos iluminar, iluminando-nos, conhecendo-nos, estudando-nos, aperfeiçoando-nos, progredindo. Muito obrigada. Obrigada àqueles que cuidam do projeto do Evangelho de Amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz, muito amor e muita luz. Que assim seja. Muito bem. Acabou. Muito bom, gente. Passou rapidinho, foi muito bom. Então, beijo a todos, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Desculpa qualquer coisa, não é assim que a gente fala? Desculpa qualquer coisa aí, mas a intenção foi boa. Então lá vai o beijo, pega seu beijo, guarda no coração. O do Alex é um beijo enroladinho, sei lá como é que ele faz, amassadinho, né? É um beijo amassadinho. Lá vai, pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, meu povo.